Ei, mulher, seja bem-vinda ao nosso espaço. A voz que você escuta agora é da Bia, mas esse podcast é das mulheres de voz. Das mulheres que estarão presentes sempre por aqui. Carol e Elisa. Das mulheres convidadas. Das mulheres que mandam seus relatos. Das mulheres que marcam nossas jornadas. E nós lhe damos as mãos. Vem, entra na roda das mulheres de voz. Olá, pessoal, como que vocês estão por aí? No episódio de hoje, a gente vai estar encerrando essa temporada que foi tão especial, que teve Manu Xavier, teve Pabili, Flauzino, e agora temos Poli Oliveira para finalizar essa conversa tão, acho que importante realmente, quando a gente fala no contexto atual, como a gente estava abordando nos outros episódios, quando a gente fala sobre saúde mental, sobre sermos mulheres da nossa sociedade de hoje em dia. É tão bom a gente ter tantas mulheres aqui com a gente, que representam, que estão estudando, que estão buscando tornar essa sociedade melhor para todas nós. Mas antes da gente entrar no nosso papo de hoje, que é falar sobre nós, falar sobre mulheres, vou convidar a Carol e Elisa para darem um oizinho e depois também para a gente dar boas-vindas à Poli. Oi, gente, aqui é a Elisa, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse encerramento dessa temporada que acho que foi muito simbólica para todas nós. É um prazer estar aqui com a Poli também, tenho certeza que vai ser uma conversa muito divertida e leve. E vamos juntas! Ei, gente, aqui é a Carol. Tô muito feliz, de mais um episódio nessa temporada, essa temporada que foi tão especial. E acho que nada melhor do que finalizar ela com uma conversa leve, super importante, e também com uma pessoa que a gente, como sempre, admira demais. Então tô bem animada. E agora, Poli, é o seu momento de contar um pouquinho quem é você. Para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas tudo bem. Falar quem é a mulher de voz, Poli, para as pessoas aqui que estão ouvindo. Primeiro, eu queria agradecer demais a Bianca, a todas as meninas que me chamaram para este papo aqui. Eu sou a Poli Oliveira, escritora, feminista, trago pautas sobre o movimento body positive para dentro da internet, tentando fazer com que mulheres sejam mais questionadoras dentro dessa sociedade tão patriarcal. E já aviso que vai ter muito latido no fundo, por favor, me perdoem, é que eu tenho 4 cachorros gigantes nessa casa. E agora, na pandemia, assim, eu não posso falar nada, porque é todo mundo assim, né? Até em atendimento, meus clientes falam, ai, desculpa. Eu falo, gente, é assim mesmo, não tenho que fugir, que bom, estamos aqui em casa nos protegendo, né? E para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse papo de hoje, que é a união feminina, como a nossa união é revolucionária, gostaria de te perguntar, Poli, para esse primeiro quadro, Vocionária, o que significa para você a nossa união? O que representa para você a gente como mulher estarmos juntas em meio à nossa sociedade atual? Vocionário. Olha, eu diria que a nossa união significa vitória na certa. Eu acho que não há outra resposta que seja mais assertiva. Mulheres unidas, como diria, aquele velho ditado, jamais serão vencidas. Eu acho que a nossa união ela representa uma força descomunal, uma força sobrenatural. E acho que é por isso que a sociedade como um todo, a grandes indústrias como a da beleza, por exemplo, tem tanto medo do despertamento e da união entre mulheres, porque eles sabem que uma vez que a gente se una, que nós nos unamos, a vitória ela é certa. Não há o que falar a respeito disso. É muito potente isso, E muitas das vezes a gente não cresce sabendo disso, a gente não cresce aprendendo sobre essa união. E a gente se torna adulta, se torna jovem, acabando criando essa rivalidade que tanto foi instigada dentro de nós, Mas em nenhum momento foi ensinado que nós podemos nos olhar com esse olhar meio que de broderagem, só que de sisterhood, sisters. É PTBR, gente? É muito importante isso, Porque acho que é muito nesse caminho de a gente cresce com os desenhos, as séries, os filmes, todo mundo falando, não, vocês têm que odiar mulheres. E é muito o que a Poli falou, porque tem muita gente se beneficiando com isso. Porque a partir do momento que a gente se olha como referência, como inspiração para as outras, num lugar de amizade, de cumplicidade, é perigo para essas grandes indústrias, para esses grandes espaços que aqui a gente vai vendo que vão se afastar, estão ganhando, estão lucrando com tudo isso. Então a gente vê como o machismo e o capitalismo andam lado a lado. E aí, falando um pouquinho mais sobre isso, dessa união, a gente trouxe mulheres para falarem um pouco mais sobre esse papo, o que significa a união feminina para elas, nesse nosso próximo quadro,
Não diga alô, diga mulher de voz. Não diga alô, diga mulher de voz. Então, nesse quadro, a nossa primeira ouvinte de voz é a Priscila, e vamos ver o que ela tem para contribuir com a nossa conversa. Oi meninas, tava aqui refletindo sobre a questão da união feminina e fiquei pensando, né, o quanto só agora eu realmente consigo entender melhor sobre a importância da união feminina, né. Eu passei muito tempo da minha vida, né, convivendo apenas com a rivalidade feminina, né. Acho que é uma coisa que a gente cresceu muito com isso, né, e eu vivenciei isso no colégio, né, eu vivenciei isso quando eu trabalhei. Eu passei um ano trabalhando numa loja de joias e só trabalhavam outras mulheres, e lá dentro parecia que era normal ter esse comportamento, era fofoca, era, né, tentar passar a perna no outro para conseguir um cargo melhor, e isso era visto como normal, né? As pessoas inclusive falavam disso, né? É difícil conviver trabalhando com tantas mulheres. Hoje em dia, a união feminina para mim é muito importante, né? Eu valorizo muito. Eu tenho alguns grupos de amigas, né, que eu adquiri ao longo da vida, mas tenho algumas amigas, assim, muito especiais que são duas amigas que eu tenho que são desde o colégio e a gente se ajuda muito e dá pra se perceber, né, que é uma troca verdadeira, que elas realmente torcem por mim e eu torço por elas, né, e isso é muito valioso, né, principalmente sabendo que isso acaba não acontecendo em todos os espaços com outras mulheres. E então acho que é super importante, né, trazer sobre isso. Eu tenho visto, né, a importância disso também lá nas redes sociais, o quanto outras mulheres têm se ajudado muito. Isso para mim tem sido fantástico, né, poder acompanhar o trabalho de outras mulheres, né, poder realizar essas trocas com outras mulheres, ajudar outras mulheres, né, e ser ajudada também, né, isso tem me ajudado muito de forma tanto profissional quanto pessoal. E com o áudio da Priscila, eu fiquei pensando se vocês também sentiram isso ao longo da história de vocês, que essa relação com as mulheres mudou, tanto para vocês, como também percebendo essa abertura de outras mulheres. Como que é para você isso, Polly? Olha, engraçado como essa pauta ela tem chegado a debates, né? Eu acho que é tão importante falar sobre essa rivalidade feminina e sobre isso que muitas vezes, Bia, e Ana e Elisa, isso é estimulado dentro das nossas próprias casas, né? Como? Quando a gente começa a se comparar com primas, né? Quando a gente começa a ser comparada com a irmã mais velha ou com a irmã mais nova. Isso é estimulado diariamente desde a nossa infância, né? A gente ser sempre a melhor da sala, da gente sempre querer fazer parte de um grupo seleto que é criado no nosso imaginário. E conviver com a rivalidade feminina, eu acho que, assim como a pergunta anterior que você fez, né, sobre o que significa a união da mulher, ela é realmente, entrega para a gente a vitória certa. Eu acho que a rivalidade feminina é o que entrega a derrota, sabe? Se tem alguma coisa que vai fazer a gente perder, qualquer que seja a guerra, qualquer que seja a revolução ou qualquer coisa, qualquer conquista perdida, é quando a gente coloca a rivalidade na frente. E a rivalidade feminina tem tanto poder quanto a união. E isso é bem simbólico, né? Esses dois lados tão opostos, mas é muito simbólico porque os dois têm o mesmo poder. Se um tem um poder de unir e de trazer vitória, o outro tem um poder também muito grande de separar e trazer derrota. Eu acho que também é bem interessante nisso que a Polly falou, que é isso, é um grupo seleto que criou-se no nosso imaginário. Então nem sempre a gente tem uma rivalidade ou a gente tem uma competição com uma mulher específica. Mas parece que é com todas. Então eu preciso ser a melhor. Eu preciso ser a mais bonita, eu preciso ser a mais inteligente, eu preciso ser a mais bem-sucedida. Só que sempre vai ter alguém que vai estar em outra coisa, vai ter outros objetivos. E aí, essa rivalidade feminina também acho que cria muito a noção de que nós nunca seremos o bastante, porque a gente vai estar em eterna competição.
E é uma competição que nunca chega ao fim, até porque, por exemplo, se for da beleza, sempre vai ter um novo padrão. Nós vamos envelhecer, que, né, na beleza padrão envelhecer não é o ideal. Então sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter que estar se preocupando, porque realmente esse padrão é inalcançável, só que falam pra gente que a gente tem que alcançar ele, porque senão outra mulher vai alcançar. E o sucesso de outra mulher é lido como nossa derrota. É bem aquilo que a gente sempre conversa, né? De ser bem moral. E de ter aquela prateleira em que só vai ter uma escolhida, a Barbie escolhida ali pra ser a pessoa que vai ser vangloriada. O resto vai ser esquecido, vai ser... E eu acho que tem também muito esse imaginário nosso de ser a trocada. Então a gente tem que estar lá performando tudo, porque um dia vai que eu sou esquecida. Esse cara, que é muito isso, né, nessa relação heteroafetiva. Um cara vai chegar e vai me trocar, ele vai preferir por outro, eu tenho que ficar sempre melhorando, atenta. E a gente cansa disso. Mas acho que até isso que você trabalha muito, né, Polly, dos algoritmos. Tem isso também. A gente quem é que vai aparecer no feed primeiro? Quem vai ser a primeira bolinha ali dos stories? A gente tem que estar mostrando a vida perfeita. A gente tem que estar no melhor momento possível, colocando aquele tanto de filtro na nossa cara para performar da forma como, de novo, a gente não se beneficia, né? Que se beneficia essa galera que tá aí ganhando, lucrando com a nossa rivalidade. Exatamente. Isso que você falou do algoritmo, né? Eu tenho falado ultimamente, Bia, que o algoritmo, por exemplo, ele é um reflexo de como ele se comporta exatamente como nós nos comportamos aqui na vida real, né? Ele é um reflexo, ele é uma extensão da sociedade. E quando você abre, por exemplo, e agora que nós estamos começando a entrar numa nova mudança, né, dentro do Instagram, a gente vai ver isso com muito mais frequência. Pessoas mais jovens, pessoas mais dentro do padrão. E aí a gente fica sabe aquela mesma perguntinha, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente fica se perguntando, será que é o Instagram que faz eu querer ver? Ou é eu que digo para o Instagram o que eu gosto de ver? Então eu acho que é um pouquinho dos dois, porque a partir do momento que eu começo a impulsionar esse tipo de visão, né? Seja daquele corpo padrão, essa vontade enorme, né? De você querer se aproximar desse padrão, mais vezes esse algoritmo vai entender que aquilo é um desejo universal e, portanto, aquilo é o que significa sucesso para as mulheres, aquilo é o que significa poder, e é o que ele vai te mostrar cada vez mais. E cada vez mais a gente está vendo o quê? Mulheres se comparando, mulheres tentando ser melhores do que as outras. Em que sentido? No sentido do corpo, o cabelo melhor, o cabelo mais brilhoso, mais sedoso, o corpo mais trincado, a bunda mais empinada. E aí a gente segue entregando para o algoritmo o que ele quer, né? Mulheres quanto produtos mesmo, né? Porque a gente não vê essa exposição de corpos masculinos na mesma frequência do que corpos femininos. É engraçado porque é uma retroalimentação de algo invisível que se torna visível, né, na nossa sociedade. E é muito engraçado ver como que isso impacta a gente. A gente acha que não, mas a gente vê isso ano após ano. Então, o cabelo da moda, a roupa da moda, a maquiagem, e tudo é muito classificatório, né? Tudo parece ter um poder muito grande sobre nós. Então, se nós não performamos de acordo com ele, a gente não é boa o suficiente e logo a gente não vai ter o nosso conteúdo entregue. Então, até quanto vem de nós e até quanto vem do Instagram. Porque eu tenho certeza que muitas mulheres fazem muitos conteúdos interessantes e necessários, só que nem sempre o Instagram entrega, porque eu acho que foi até você que falou isso, né? Que quando a gente tá falando sobre alguma coisa de autoestima, sobre empoderar outras mulheres, parece que o Instagram vê isso de uma forma totalmente deturpada. E não é isso, né? Foi muito aquilo do nosso post que eu fiz, assim, da sexualidade, que ele apagou as artes. Ele colocou preta, a arte ficou preta, e aí eu fui postar de novo, não entregou pra mais ninguém, e eu tive que aparecer no Instagram com um filtro todo cheio, modificando todo o meu rosto pra falar: oi meninas, olha só meus cílios novos, olha isso e aquilo, vem adquirir a nova dieta. E aí o Instagram começou a entregar. E ele só começou a entregar quando o outro saiu dos stories daquelas 24 horas, né? O outro que eu estava compartilhando sobre sexualidade. Então, fica bem claro, acho que isso, que
a todo momento vão estar tentando silenciar o nosso conhecimento, essas nossas trocas, esses nossos vínculos. E olha, só fazendo um adendo que você está falando, esses dias, hoje especialmente eu comecei a falar sobre o quanto nós não estamos atenta a um detalhe, né? Assim como no experimento eu consegui mostrar, né, que essas palavras-chave, chá emagrecedor, faça dieta, isso faz com que o Instagram te entregue. Quando eu mudei o meu gênero para masculino, que o Instagram, o robô, entendeu que não era mais uma mulher que estava no controle daquela página, mas um homem, as propagandas foram completamente diferentes. Foram relacionadas à educação financeira, mestrado, MBA e tudo mais, né? Então, a gente consegue ver que a sociedade entende que mulher tem que ser bonita, entre aspas, porque dentro do padrão deles real, e o homem tem que ter sucesso e dinheiro. Inclusive, o site Meu Patrocínio, aquele de serviço, que é aquele site que ensina meninas a serem sugar baby, né? Em busca de um homem rico, o slogan do site é homens ricos e mulheres lindas. Então, assim, está tudo muito escrachado na nossa cara, como nós somos vistas e o quanto é importante que nós não tenhamos conhecimento, porque para você, quando você é bonita, entre aspas, linda, dentro do padrão como eles ditam, para que você precisa ser inteligente? Você já tem tudo se você é bonita. Então, eles querem realmente esse silenciamento, esse adestramento, né? Eles querem ter a certeza de que você sabe qual é o seu lugar e de que seu lugar é dentro de um local chamado silêncio. Então, não argumente, não questione, apenas seja bonita. E eu acho interessante essa questão das redes sociais, porque foi uma coisa que eu não tinha visto ainda. Foi o homem no TikTok que mostrou isso. Eu achei interessante que ele foi mostrar o Netflix. Porque eu nunca tinha parado pra pensar que a Netflix também olha os nossos gostos. Só que ela não olha, ela também cria um padrão. Então era um homem gay mostrando, e aí todas as capas possíveis de filmes tinham um casal homossexual. Ou então aparecia um arco-íris. E inclusive aparecia pra ele, a indicação era o RuPaul, e ele nunca tinha visto o RuPaul. E aí as pessoas falaram, mas até parece, é a mesma coisa pra todo mundo. E aí ele foi no do irmão dele, que é um homem heterossexual, ver o mesmo Netflix. E aí eram coisas totalmente diferentes. A indicação era totalmente diferente, nem aparecia. As capas das mesmas séries, dos mesmos filmes que indicavam, eram totalmente diferentes. Não eram mais homens juntos, não eram mais casais homossexuais. Era um padrão totalmente diferente. Então é isso, a gente tá muito conectado, mas a gente tem os nossos gostos do algoritmo, mas também tem muita coisa que é entregue pra gente. Que é olha, você tem que gostar disso, você tem que gostar da goma do cabelo, você tem que gostar dessa dieta. E aí, pro homem, vem a educação financeira. Uhum. Eu acho... É bem isso mesmo, Carol. E até para já ir para as nossas outras ouvintes, que elas falaram bastante coisa relacionada a isso, a Lorena compartilhou um pouquinho da opinião dela sobre isso. Eu vejo muito apoio feminino com as minhas amigas, principalmente na faculdade. Às vezes uma de nós se sente pressionada, ansiosa, e eu vejo que ter mulheres ao seu lado te apoiando nesses momentos muda completamente a forma que você enxerga a situação. É um acolhimento muito bom. E agora, nossa segunda ouvinte tem algo para compartilhar conosco. A Amanda, ela fala: eu acho interessante a gente falar sobre certos assuntos que antes eram considerados tabus. Ainda são por algumas pessoas. E que a união feminina me faz enxergar de outra forma. Assuntos como, por exemplo, a violência contra a mulher. Eu sinto que nós temos o apoio de outras mulheres quando outra mulher é vítima desse tipo de violência. Sempre culpam a vítima, e essa união feminina faz com que as mulheres se sintam acolhidas. Nós compartilhamos microviolências que vamos sofrendo. Isso faz com que a gente desconstrua e pare de normalizar certos comportamentos. E disso que as duas trouxeram, eu vejo como é importante tudo isso que a gente está conversando aqui, desse conhecimento compartilhado entre nós. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Como conhecimento é poder. E aí eles tentam podar a gente dessa união, porque gera conhecimento, então troca de conhecimento entre nós mulheres é o que fizeram muito ali atrás, né? Eram as mulheres loucas, eram as bruxas que sabiam. Agora é isso, se afasta delas, são as feministas. Elas não sabem de nada, elas odeiam os homens, elas estão mentindo. Então, assim, vamos se criando dessas várias fake news pra gente, acho que é bem emblemático tudo isso que a gente está vivendo, né? Cada vez mais, mas
fake news de que a gente tem que se afastar, que a nossa união, ela realmente é perigosa para nós. E aí a gente, de algum modo, vai também se afastando de fato. E aí acho que nesse afastamento também a gente deixa de olhar umas para as outras de uma forma até humana, porque eu olho para Carol, olho para Elisa, olho para Polly e falo assim, para Polly e falo assim, nossa, elas estão vivendo uma vida tão boa. Só eu devo sentir essa culpa. Só eu me sinto incapaz. E quando a gente vê que a gente vai se sentindo sozinha nisso, a gente vai se fechando cada vez mais. Porque a gente vai falando, nossa, não sou compreendida. Então, acho que tudo vai se tornando um grande ciclo, uma grande bola de neve, que nos leva ao adoecimento, nos leva cada vez mais à desunião, a essa rivalidade. E eu acho que também a questão de nós estarmos isoladas gera muito essa falta de informação, porque é isso, dói em mim. Então, eu sofro uma violência, eu não sei o que é violência. Porque eu não tenho esse contato com outras mulheres, a gente não fala sobre isso. E aí é muito mais fácil nos dominar do tipo, é assim. Por que é assim? Porque é assim. E aí eu não tenho com quem falar, eu não tenho como desenvolver essa dor e entender o que é essa violência. Porque mesmo que hoje já tenha muita mulher produzindo conteúdo, nos alertando, o quanto que esse conteúdo realmente está sendo difundido, o quanto que realmente está chegando em outras mulheres. Porque eu acho que é uma experiência que todas nós passamos. A gente vai aprendendo coisas novas e a gente vai vendo coisas que não estavam certas. Mas é com esse acesso ao conhecimento que a gente começa a entender. Porque antes era uma dor que doía em mim. E aí, de repente, eu percebo que tem um nome e que eu posso chamar aquilo sim de violência. Nossa, sua fala, Ana, foi irretocável, assim. É incrível como esse ciclo, quando a gente começa a falar sobre sororidade, empatia, união de mulheres, a gente fica andando em círculo. Porque tudo depende, todo esse caos que a gente vive, né? Feminicídio em alta, violências domésticas em alta, tudo isso, na verdade, não é nem que está em alta, está em evidência, né? Porque sempre existiu. Mas tudo isso se resolveria com a união, com esse compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de histórias. Eu costumo falar, todas as vezes que eu compartilho parte das minhas vivências passadas, com a violência principalmente doméstica, é incrível como relatar a minha história me conecta com muitas mulheres. Muitas mulheres. Porque quando você conta que você sentiu aquela dor, aquela mulher que está passando por aquilo naquele exato momento, ela não se sente sozinha. Ela sabe que ela não foi a sorteada, a incrédula, né? A miserável que está passando por aquilo. Ela começa a entender que ela faz parte de um grupo que está sendo oprimido, que é oprimido por muito tempo, e que ela simplesmente se distanciou das pessoas que poderiam proteger ela. E quando eu falo distanciou das pessoas que poderiam proteger, não estou falando de família sanguínea, estou falando de mulheres mesmo, porque nós unidas, a gente consegue se proteger. A gente consegue se curar. E aí, esse distanciamento, ele faz justamente isso, faz a gente achar que só acontece comigo, faz a gente achar que está todo mundo vivendo muito bem, e só eu que estou sempre me fudendo, faz todo mundo, né, todo mundo prospera, todo mundo está no relacionamento saudável, o problema é comigo. Então, o que a sociedade quer é exatamente isso, fazer com que cada mulher ache que o problema é ela. O problema é ela. E quando essa mulher acha que o problema é ela não vai compartilhar com outras mulheres as suas vivências, as suas dores, porque ela acha que ela vai ser julgada. Porque na cabeça dela já foi decretado que o problema é ela. E se ela acha que ela é o problema, por que ela vai abrir o coração para Ana? Ela vai dizer, Ana vai me julgar, porque Ana não é o problema sou eu. Só que essa mulher também não sabe que a Ana também está achando que o problema é ela, entende? Embora pareça meio confuso, mas eu acredito que as coisas acontecem assim nesse campo, sabe? Nesse campo da desunião, nessa separação que criam entre nós. Perfeito. E agora, combina muito essa sua fala, tanto a da Carol quanto a da Polly, com a nossa próxima ouvinte. Vamos ver o que a Júlia tem para compartilhar com a gente. Eu já me senti muito sozinha e muito fraca. E quando eu paro para pensar quando é que essa sensação deixou de fazer sentido, eu encontro a importância das mulheres na minha vida. Me encontrar com mulheres é me encontrar, é me reencontrar. Se esforçam tanto para que a gente acredite que somos rivais, para que a gente acredite que estamos sozinhas, que somos fracas, presa fácil. Mas o que acontece, que eu percebo, é que todo esse esforço, na verdade, revela um medo. Medo do nosso poder, medo do que acontece quando a gente se une. E o que acontece quando mulheres se encontram?
Dizem que acontece magia, né? A união feminina causa medo, porque no fundo todos sabem o quanto ela é poderosa. E hoje eu sei disso, e hoje o que eu mais quero é isso. Afinal, como diz uma frase que eu gosto muito, mulheres são como água, elas crescem quando se encontram. Uau! Ai, gente. Manda colocar na edição umas palmas aí agora. Não. Maravilhoso, gente. Nossa, é muito é muito isso que a gente tá falando. Olha como que é importante a gente só parar pra se ouvir um pouco. A gente só... E é um só mesmo, assim, porque não custa. E quantas vezes é isso? Tem tantas violências que interrompem a gente, que nos silenciam, que falam que a gente é louca, que a gente não tem conhecimento algum. E quanta coisa que a gente cresce aprendendo umas com as outras. Eu acho que até isso vai pra nossa última participação das mulheres que estão aqui, que mandaram seus relatos. Que, na verdade, é uma pergunta, né? Da Clara. Que eu acho que é um grande desafio, Polly. Eu acho que isso aqui vale a gente tentar te pedir essa ajuda. Como não julgar outras mulheres? Tem como? Eu acho que esse é um dos maiores desafios, sabia? As pessoas esperam de mim que eu seja uma mulher super evoluída e assim, eu acho que eu sou uma mulher que eu busco evolução. Eu ainda me pego julgando muitas mulheres. A diferença é que o nível de consciência está mais aflorado no sentido de eu acabei de julgar e eu me perguntar, mas por que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo? Eu acho que são tantos anos, Bia, de ensinamentos errados, né? São tantos anos a gente aprendendo como avaliar a vida do outro, porque assim, a gente veio dar o nome certo do que a gente faz agora. Isso não é avaliação, isso é julgamento. Mas a gente aprendeu que a gente está avaliando a vida da outra, como eu não devo ser, eu observo a outra porque eu quero aprender como é que eu não devo me comportar. Na verdade, a gente está julgando mesmo. E eu acho que é uma tarefa difícil, muito difícil, mas não é impossível. E parte daí a resolução de muitos problemas nossos, das outras mulheres. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar, né, quando a gente tem essa empatia de entender que assim com os olhos que a gente está julgando uma, tem outra nos julgando também. Eu, por exemplo, que trabalho na internet e acabo expondo muito o meu corpo, né, acabo expondo não só minhas ideias, mas muito a minha imagem, o meu corpo, para tentar fazer com que mulheres se enxerguem em mim, eu sou constantemente julgada. E agora, recentemente, eu até fiz uma tatuagemzinha pequena, né, que diz assim, há um propósito. E ninguém sabe, essas mulheres que julgam, por exemplo, né, ou qualquer pessoa que julga, mas sobretudo mulheres que julgam mulheres, elas desconhecem esse propósito, elas desconhecem o porquê que eu estou fazendo aquilo, porquê que eu estou ali. Na cabeça delas poderia ser resolvido de outra maneira. Então, Polly, eu tento entender que as pessoas, elas nunca têm a visão completa do que está acontecendo, por isso elas julgam. Elas têm ali um frame, uma foto tirada em 1/1000 de segundo, ou um vídeo de alguns segundos. E eu tento praticar ao máximo a empatia, por mais que seja muito difícil, né? Mas assim, com os olhos que eu julgo, eu sei que eu sou muito julgada. Mas é difícil, mas não é impossível. Sabe qual eu acho que também é uma coisa que pega muito pra gente como mulher? É que quando a gente julga uma outra mulher e a gente aponta esses, posso dizer, defeitos, e na verdade eu quero chegar nessa palavra, vulnerabilidade dessa outra mulher, é porque a gente encara também muitas das nossas vulnerabilidades. Então, quando eu vejo o Polly postando o corpo dela, eu falo assim, como o Polly tá postando esse corpo? Não pode. Porque me falaram que eu também não podia. Eu tenho que ter vergonha do meu corpo. Então, como que o Polly pode fazer isso? Será que as pessoas também estão pensando isso em mim? Não, olha, é a Polly que faz que tá mostrando o corpo dela e não deveria. Eu tô aqui apontando. Não me distancio de Polly. E eu acho que essa nossa busca de tentar apontar é para também não encontrar essa vulnerabilidade em nós, que tanto nos é podada. A gente não pode ser... A gente tem que ser a frágil, a dependente, mas não vulnerável. Porque a gente tem que ser forte, a gente tem que dar conta de tudo, a mulher multitarefa. Então é muito complexo, acho que isso, assim, desse olhar para essa outra mulher e se ver ali também nessas fragilidades, nessas vulnerabilidades da outra, porque a gente está olhando pra gente muitas vezes. E o quanto é difícil encarar essa nossa dificuldade, né? Essa nossa vulnerabilidade. A gente fala disso em vários podcasts, mas não é fácil a gente, como mulher, encarar aquilo que muitas vezes as pessoas fazem com que nós escondemos. Que são as nossas dores, as nossas emoções, nossa própria autocompaixão com nós
meio redundante, mas nossa autocompaixão com nós mesmas. Então, isso são coisas que a sociedade não incentiva. Então, a gente também não é incentivada. E quando a gente vê alguma demonstração disso, é uma coisa muito normal entre nós mulheres que acontece, é falar que isso é falsidade, que isso não existe, que você está se fingindo. Então, até quando a gente tenta apoiar, tem um outro olhar, um olhar maldoso, que já é daquele julgamento que a Polly disse. Porque isso já está construído. Então, é até difícil a gente tentar dar um passo. Mas é o que ela disse também, não é impossível. E aí, cada dia a gente luta para isso. E eu acho que é muito uma questão também de pensar a quem interessa que nós sejamos rivais. A quem isso beneficia, porque com certeza não é a gente. Que como a Polly disse, né, a nossa união é a nossa vitória. E aí é muito importante também trazer isso que a Elisa falou de autocompaixão, porque é isso. A gente pode ler, a gente pode entender, a gente pode falar, nossa, sororidade incrível. Mas é muito difícil a gente sair dessas estruturas. É um trabalho contínuo, é uma coisa de realmente, poxa, cheguei aqui e julguei, mas por que eu tô julgando? Fazer esse exercício, porque não é, a gente passou anos, a vida inteira aprendendo que mulheres eram nossas inimigas. Às vezes só entender não quer dizer que vai mudar todos os comportamentos. E aí a gente também precisa ter autocompaixão para entender isso, ter a nossa calma. Porque senão a gente cai em outra armadilha que é a culpa. Poxa, eu sou mesmo feminista, mas eu ainda julgo. Poxa, será que eu sou mesmo desconstruída? Mas eu ainda tenho rivalidade. Não consigo perdoar essa mulher. Não consigo respeitar essa mulher. Será que... E calma, também se dá um pouquinho de autocompaixão. Porque é isso, são anos e anos aprendendo uma coisa. Você também não precisa se cobrar pra do dia pra noite mudar. E eu acho que bem nessa pegada, Carol, a gente já vem pro nosso Burn Book. Burning Book. Que é tudo aquilo que a gente quer queimar, tudo aquilo que a gente não aguenta mais ouvir dessa nossa sociedade. E aí, Polly, queria te convidar, e todas as meninas aqui, né? O que vocês colocariam nesse Burn Book? Vou jogar no Burn Book para queimar, porque eu acho que uma coisa que a gente não aguenta mais e que a gente sofre muito, e isso impacta essa questão da nossa união, é a padronização do que é ser mulher. Ser mulher, na nossa sociedade, tem um padrão X, que ninguém alcança, mas tem. E aí, qual é a problemática por trás disso? Porque aí isso fomenta cada vez mais. Somos diferentes, não estamos ali como iguais. E existe aquela mulher perfeita, aquele lugar bem que a Polly falou, do imaginário, daquele grupinho das seletas, né? Acho que bem Garotas Malvadas que gerou esse Burn Book. Então, é muito nesse caminho mesmo. E eu acho que a questão é que quando a gente respeita e entende que cada uma de nós vai ter suas particularidades, vai ter suas vivências, mesmo que muitas das nossas sejam compartilhadas, a gente tem muitas interseções, muitos desdobramentos que são únicos nossos. E quando a gente consegue respeitar que cada mulher acho que tem sua jornada, mesmo que, de novo, tenham pontos em comuns, a gente pode tornar essa união mais possível. Porque aí eu percebo, a gente está como um grupo aqui, só que a gente também tem suas particularidades e está tudo bem. Podemos ser diferentes, mas também somos iguais. E eu acho que cada vez mais tentam usar essas nossas diferenças para nos distanciar. Acho que é muito aquilo que a Manu traz nesse último percurso dela, de que os feminismos também, né? Ter tanta vertente de feminismo faz com que, não, eu sou contra aquele feminista, estou contra aquela outra, e quando a gente vai, até quando a gente está tentando ir para o mesmo caminho, a gente vai se distanciando. Então eu coloco numa Burning Book isso, assim, não aguento mais esse lugar da gente não poder respeitar que somos diferentes. E baseada assim, eu acho que essa sua fala, ela é riquíssima, e eu diria que eu colocaria as comparações, né? Eu que vivo na internet e que tento trabalhar contra isso, eu vejo diariamente mulheres se comparando com essa vida dita como perfeita, né? Que é a que muitas influenciadoras, geradoras de conteúdos demonstram na internet. E a gente teve agora um episódio recente do DJ Yves, né, que espancou a esposa, isso ficou a nível nacional, tomou uma proporção grande, que bom que tomou uma proporção, mas também deixou uma grande lição. Inclusive, quando ela deu a entrevista no Fantástico, ela falou assim, depois que ele acabava de me espancar, muitas vezes ele ia fazer um story, ele ia para um ensaio da banda, ele vivia a vida dele normal dentro da internet. E
nós precisamos, quanto influenciadoras, quanto geradoras de conteúdo, como podcasters, como youtubers, quanto pessoas que levam informação e comunicação e têm a sua vida como espelho, sermos mais responsáveis, sermos mais vulneráveis, eu diria. Porque se há uma coisa bonita no ser humano, é a capacidade dele ser vulnerável, dele mostrar que ele também sente dor, dele mostrar que ele também sofre, dele mostrar que também sente dificuldades. Porque nós estamos num país de uma desigualdade social muito grande, muito grande. Muitas meninas e mulheres olham esses relacionamentos, abre aspas, perfeitos, né? E elas se comparam o tempo todo, elas comparam o corpo, elas comparam a vida, elas comparam a conta bancária, elas comparam a educação dos filhos, elas comparam tudo. E eu acho que a comparação é um dos maiores rivais da união feminina hoje em dia. E se a gente não quanto influenciadores, não tivermos a responsabilidade de saber que a gente cura o outro quando a gente mostra nossas vulnerabilidades e mostra a verdade, a realidade, se a gente não entender que a única saída é essa, é você ser real, é você não ter vergonha da sua história, provavelmente nós estamos fadados a reviver muitas vezes cenas deploráveis como essa que a gente viu de uma mulher que há semanas atrás, né, mostrava nas redes sociais uma vida perfeita, o marido uma vida perfeita. E ela vivia nesse cativeiro, nessa violência há tanto tempo. Eu acho que é isso. Nossa, isso tudo, perfeito. Eu acho que pro meu burn book, não sei como colocar isso em uma palavra, mas vou tentar exemplificar. Eu acho que a gente deve olhar o nosso sucesso e o sucesso das outras como algo coletivo. Eu acho que quando eu tenho um sucesso, não sou só eu. É todo um coletivo de mulheres que me apoiaram por trás. Desde que seja minha mãe, minha avó, mas todas elas que fizeram com que eu seja hoje. E acho que desvalorizar o sucesso das outras é desvalorizar toda uma história de mulheres que passaram. Então eu acho que essa desvalorização do sucesso podia ser alheio, mas a gente sabe que isso acontece bem mais entre nós mulheres. E aí volta para aquilo que a Polly disse, essa comparação. Então é que o sucesso da outra não é a minha derrota, mas é um sucesso coletivo. Então se eu ganho hoje, é porque nós ganhamos um dia. E eu acho que isso é algo cíclico quando a gente começa. Não é fácil ter essa roda sempre viva, porque a gente sabe que todo esse meio social, principalmente de redes sociais, fazem com que isso não seja cíclico. Tenha sempre uma pedrinha no meio do caminho. Mas eu acredito muito que quando uma de nós vibra, é porque todas se uniram para vibrar juntas. Então que isso possa ser uma verdade, sabe? É um burn book, mas é também um desejo de que isso se torne algo cíclico o mais rápido possível. Filosofou, hein, Elisa? Ah, mais palminhas aí, por favor. Então, meu burn book, também tô tentando achar uma forma de colocar em palavras, mas eu acho que é todo esse julgamento social, que na verdade é relativizado, porque é um julgamento social, um tribunal que condena mulheres. Então, veio muito pra mim o caso da Luísa Sonza, né? Que agora lançou o álbum essa semana e tá aí. E aí, o quanto ela foi massacrada na internet, o quanto essa mulher sofreu por boatos de que ela tinha traído. E eram boatos, que o ex dela só falou, né, um ano depois, que eram boatos. Mas quantos homens estão aí, traem, todo mundo descobre, sai em jornal e tá tudo bem. Só que aí essa mulher é julgada, e muitas vezes ela é julgada por nós mulheres também, de que, nossa, como é que ela faz isso? Nossa, mas também não merece ser amada, olha o que ela faz. Então eu acho que a gente precisa olhar muito para esses valores sociais que parecem que são bem formados, mas no final eles julgam mulheres, porque é sempre assim, quando acontece alguma coisa, é a mulher que foi dissimulada, é a mulher que fez, é a mulher, e todo mundo vai em cima dessa mulher. Mas o homem, ele era um menino, ele não podia... Ah, mas a gente tem que ter paciência, porque o homem é assim mesmo. E não é que, nossa, tem que cancelar todos os homens, gente. Mas tem a gente prestar atenção em por que são esses julgamentos. E prestar bem atenção no quais são as consequências deles, o que eles estão naturalizando. Um comportamento de masculinidade tóxica e mulheres realmente serem julgadas por cada passo que elas dão. Então acho que vai esse julgamento social pro meu burn book. É bem aquilo, né? O peso do erro da mulher é muito maior. A gente fica...
a gente coloca, né? A gente fala, mas eu esperava tanto daquela mulher. A gente não esperava nada já do homem. E aí que tá a problemática. A gente espera muito das mulheres, né? A gente sempre espera demais. A mulher não pode errar, não pode tropeçar, não pode gaguejar, não pode nada. Ela tem sempre que, precisa, sempre uma regra muito rígida. E pensando em tudo isso também que a gente está conversando, vamos dar sequência para o próximo quadro, que é o Fofoca de Banheiro. Fofoca de Banheiro. E aí aqui a gente vai estar compartilhando coisas que a gente acha importante, interessantes de outras mulheres, ou pode ser de homem também, mas normalmente são de mulheres, e que a gente gostaria de indicar. Então pode ser um filme, uma série ou um perfil, o que vocês preferirem. Eu pensei muito assim, e aí eu vou dar um pouco de Elisa. Eu vou falar o quanto que está sendo importante a Polly tá falando. A Elisa tá rindo porque ela é puxa-saco, mas eu também vou ser agora. Mas o quanto que tá sendo importante esse experimento da Polly. Né? Eu até falei agora, durante esse episódio, que eu acabei fazendo no meu Instagram, isso de colocar um filtro. E, gente, é absurdo. Várias mulheres me falando, Bia, fazia semanas que teu stories não aparecia pra mim. Fazia muito tempo que isso não chegava até mim. E agora a gente tá conseguindo ter acesso, porque você tá colocando um filtro que muda teu rosto. Como assim? Como que você só tem acesso a isso quando eu coloco um filtro? Então, eu acho que esse experimento que você está fazendo, Polly, está sendo muito importante, mostrando exatamente isso, assim. Então, quando eu mudo o gênero do meu perfil, chegam coisas de, faça dinheiro em tantos dias, seja um grande empreendedor. E pra gente como mulher, dieta, plástica, e não sei o que de cabelo, não sei o que de... Coisas pra gente ter que parecer bela, recatada e do lar. Então, esse é das minhas fofocas de banheiro. E a outra é uma que eu já citei num episódio lá atrás, mas eu acho que é importante, que fala muito sobre isso da União, que é a Ciranda das Mulheres Sábias. Acho que é isso, né? É esse o nome certinho, né? É. Da Clarissa Píncola. Também não sei, nunca sei se eu tô falando sobre o nome dela certo, gente. Mas é das mulheres que correm com os lobos. Eu acho que ele é muito importante porque fala exatamente sobre essa troca, essa roda de mulheres, troca de saber entre nós que, enfim, tá tão em falta, mas que é revolução, como a gente está trazendo aqui. E vocês, o que vocês gostariam de trazer aqui na nossa fofoca? Vamos lá. Eu queria indicar o documentário Fake Famous. Fama falsa. Ele fala sobre a indústria da fama, né? Ele fala como é que esses famosos eles são fabricados, né? Compra de seguidores, compra de engajamento, de como fazer as marcas olharem para essas pessoas, de como tudo isso pode ser manipulado para atrair olhares, né? Então, todo famoso, inclusive ele entrega nome de vários famosos lá, que nem 50% do público é real. Então, eu acho que essa é uma boa pedida para a gente que está nesse momento de despertamento, né, falando principalmente sobre a união das mulheres, se a gente sabe que não há interesse, né, público de tornar isso muito visível. Gente, eu quero agora ver. Queria maratonar, só falta o tempo. E vocês, Carol e Elisa, o que vocês têm para trazer aqui para o nosso fofoca de banheiro? Na minha fofoca de banheiro, eu vim trazer uma série e um documentário. Eu acho que, inclusive, o documentário a gente já indicou, ele foi bem famoso quando lançou, que se chama O Dilema das Redes, que fala justamente sobre isso que a gente vem falando em todo episódio, de como tem uma indústria do consumo, uma indústria bem capitalista por trás das nossas redes sociais, né, o algoritmo, e como realmente ele existe, não é uma fake news, ele realmente está lá. E esse documentário mostra isso de uma forma muito clara, bem descomplicada. E também é uma série que eu maratonei, ela é muito bobinha, mas principalmente a segunda temporada fala muito sobre essa rivalidade, essa competitividade, essa busca atrás de um garoto. Tudo isso que a gente vê, só que é uma coisa bem leve, que se chama Eu Nunca, da Netflix, lançou a segunda temporada semana passada. E ela é muito fofinha. Na primeira temporada eu chorei até. Na segunda, já teve mais uma parte de consciência social. Aí eu gostei mais. Mas a série toda é muito bacana, dá pra assistir assim num final de semana tranquilamente, se você tiver tempo. Mas vai no seu tempo, viu? Eu amei que eu vi que você maratonou tudo. Você falou, estou aqui assistindo série. E depois terminei a temporada. Gente, muito ágil. E você, Carol? Então, eu fiquei meio em dúvida do que trazer, confesso. Fiquei pensando no que trazer. E aí, queria. Acho que é uma série que... É porque pra mim ela é meio bobinha, assim, também.
E ela traz muito um negócio assim de tipo, vamos de conseguir a pessoa. O nome da série, inclusive, é Love Life. Então é bem de... Ela é da HBO Max. Não é da Netflix nem da Amazon, muito diferente, trazendo outra plataforma pra cá. Mas é a história de uma mulher, né? E aí os encontros amorosos dela, cada episódio é um encontro amoroso. Então até ela achar a pessoa, né? Isso assim, não é legal. Mas tem um episódio específico, que se eu não me engano é o 7, e aí é sobre ela e a amiga dela. Eu acho que é muito importante isso, de você perceber seus limites e você ver o que você pode e o que você não pode se doar, mas também de entender as vulnerabilidades daquela pessoa e que às vezes sororidade é sobre isso. Nem sempre você tem que extrapolar os seus limites, mas você continua ali pela pessoa, você continua se alegrando pela pessoa. Então eu gostei bastante disso nessa série. E também queria fazer, porque essa fofoca de banheiro eu fiquei meio na dúvida de como trazer. É porque assim, eu acho, é uma coisa que foi pessoal pra mim, mas que eu vejo que é muito importante pra mim nesse tema de União Feminina Revolucionária, de entrar em contato com as histórias de outras mulheres. Então, das mulheres que me cercam, amigas, familiares, que a gente vê um poder e uma força ali que muitas vezes a gente não aprende que a gente tem que saber sobre aquelas mulheres. A gente não aprende que a gente tem que saber o que aconteceu na vida delas. Então, isso acho que é muito importante pra mim. Então, até de mulheres que eu admiro, de procurar a história delas. Acho que é um espaço realmente de contato e da gente se encontrar na história de outras mulheres. E aí, aproveitando, eu lembrei de um livro, que é o Eu Tituba, se eu não me engano, esse é o título, que é muito importante e eu acho que traz muito toda essa questão que a gente trabalhou nessa temporada do podcast, que é a história de uma das bruxas de Salem. Tituba foi a bruxa negra de Salem e a única que não tinha uma história. Então é muito significativo e é uma história fictícia, mas que contém, né, algumas partes assim pensadas. E eu acho que é muito importante a gente pensar até em como a gente pode, né, explorar as histórias de tantas mulheres que não foram contadas e o quanto isso é revolucionário. Ai, achei lindo, Carol. Já quero adicionar na minha listinha. Enquanto você tava falando... Já anotei tudo aqui. Né? Enquanto você tava falando, eu lembrei de um episódio de uma série que passaram na faculdade quando tava no primeiro semestre e que eu achei muito legal, que é de Black Mirror, temporada 3, episódio 1, que fala justamente sobre essa parte das redes sociais. Gente, é um clássico, muitas pessoas já viram porque quando lançou bombou, mas acho que vale, quem não assistiu, dá uma olhada. Acho que eu vou indicar também, aproveitar para indicar logo o episódio Estão com a Minha Avó, porque quando você falou isso eu fiquei, eu gravei o episódio com a minha avó e foi super fofo, ela trazendo as diquinhas e as histórias dela, e eu acho que é tão importante a gente estar ligada a outras mulheres, sejam da nossa família ou não. Mas para chegar agora, né, a gente chegando no nosso fim dessa conversa que foi tão importante, acho que é exatamente isso que a gente está fazendo, se unindo com outras mulheres. Te convido agora, Polly, para fazer esse momento textão. Então é o momento de você dar um recado de mulher de voz para outras mulheres de voz sobre esse assunto ou sobre outros, enfim. Fica super à vontade aí para falar um recado para as mulheres que escutam a gente. Momento textão. Eu acho que não teria outra maneira de encerrar que não seja dizendo para essas mulheres questionarem. Eu acho que a Ana, ela fez uma pergunta, né? Eu não sei se foi a Ana ou foi a Lisa, mas a quem interessa a nossa rivalidade, a quem interessa que mulheres desejem tanto ser como outra e nunca ser o que ela é realmente, a quem interessa a nossa insatisfação, né, eterna, uma eterna insatisfação com a imagem, uma eterna insatisfação com os relacionamentos, com tudo, porque parece que a gente nunca está perfeita ou nunca está no local que deveria estar. Eu diria para todas vocês, questionem o sistema, questionem as pessoas que te cercam, questionem o que te ensinaram, seja curiosa, revisite, né? Visite e revisite os locais que te ensinaram a ser o que você não é para ser. Eu falo isso porque muitas mulheres acham, né? Inclusive esses dias eu estava falando sobre a série Sex Life e eu vi que muitas pessoas que estavam falando sobre a série falaram assim: mulheres, não assistam, é perca de tempo, não assistam. Eu acho que a gente não forma
questionadoras, a gente não forma mulheres com opiniões formadas pedindo que elas se escondam ou que elas não vejam as coisas como estão acontecendo. Eu acho que o mais sensato a fazer é treinar essas mulheres para que elas olhem tudo, mas olhem com olhos despertos. E a única maneira de uma mulher estar com olhos despertos é sendo questionadora. Nos ensinaram há muito tempo, nos ensinaram durante muito tempo a não questionar absolutamente nada, a aceitar tudo como nos empurram goela abaixo, né? E eu acho que chegou a hora da gente questionar, da gente perguntar, mas por quê? Para quê? Por quem e para quem que eu devo fazer isso? Eu acho que quando a gente começar a levantar a voz, levantar a cabeça, bater no peito e questionar, as coisas vão começar a mudar. E depois disso, o que eu gostaria muito é que a gente possa entender que a nossa união, volto a falar o que eu falei lá no início, ela é a certeza da vitória. Então, se você quer vencer, se você quer realmente fazer revolução e escrever o seu nome na história, você não consegue se você não tiver aliada a outras mulheres. E é isso, eu acho que essa é a mensagem que eu poderia deixar e é a mensagem que eu tanto falo há tanto tempo na internet. Vamos se unir, a única forma da gente vencer tudo que está acontecendo é dando as mãos umas às outras e vamos questionar. Mulheres questionadoras, elas têm um poder muito grande. Não dá, gente. Todo episódio eu vou sair daqui chorando. Eu fico assim, ó, não vou chorar. Não vai ser de novo que eu vou chorar. Outra mulher me falando alguma coisa, eu vou chorar. Mas é muito bonito o que você trouxe, Polly. E eu acho que é essa revolução que a gente está tentando fazer. De passinho em passinho, se respeitando, mas tentando chamar outras mulheres para essa roda, pra gente conseguir dar as mãos e fazer isso juntas. Porque é isso, assim, quando a gente vai junto, a vitória é certa, como você falou. E para as pessoas conseguirem cada vez mais reconhecerem acho que se encontrarem essa vitória, Polly, eu acho que é importante você compartilhar as suas redes sociais. Então, aquele momento agora, né, merchan, aquele momento para as pessoas te encontrarem, caso ainda não te sigam. Se você quer ir ler um pouco do que eu falo, ver as minhas fotos, enfim, conhecer um pouco da minha vida, que é uma vida real e comum, como a sua também, meu Instagram é @Polly, com 2 L's Y, Oliveira Real. Eu amei. E meninas, vocês, onde que elas podem encontrar vocês? Toda vez a gente fala, mas por que não repetir? Claro, vai que chega alguém novo aqui, ó, nesse episódio de paraquedas. E se você chegou, seja bem-vinda também. Mas você pode me encontrar no @psi.elissayuri. Lá a gente conversa, tem várias trocas sobre a nossa história, como nós conseguimos e podemos nos tornar autoras da nossa própria história, contando sempre com muito amor, muita união entre nós. E já te convido para acompanhar, eu adoro estar conversando com vocês, então vamos juntas. Eu adoro a Elisa chamando para engajamento. Gente, vocês podem conversar mais comigo lá no psi.carolmenezes. A gente fala principalmente disso que a gente estava falando em todos esses podcasts, das vivências femininas e da gente estar em coletivo, porque não é um caminho fácil, não é um caminho, assim, o mais tranquilo do mundo, mas é um caminho de libertação. E se a gente estiver juntas, a gente pode ser apoio e afeto para realmente revolucionar, mas também ter uma autocompaixão entre nós. E, finalizando, vocês também podem me encontrar no @psi.bianca, ou aqui nesse podcast, toda semana, quase toda, a gente está tentando aparecer aqui com mais mulheres de voz, e a gente espera que vocês se sintam à vontade, que vocês entrem aqui com a gente, compartilhem mais jornadas, porque a gente está muito aberta a fazer com que essa nossa história seja cada vez mais nossa e menos minha, suas, com tanta rivalidade. Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.